Deus abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família, abençoe a sua saúde, no nome do Senhor Jesus. E a Ele, o Rei dos séculos, imortal, invencível, ao único Deus, seja a honra, a glória, a reverência, o respeito, o reconhecimento e a adoração, sempre e eternamente. Sou o presbítero Brendo Rodrigues, estou como pastor congregacional pela Assembleia de Deus Cidade Seta em Gurupi, cujo pastor presidente é o pastor Evaldo Gomes Teodoro. E aqui dou continuidade a este trabalho que tem o propósito de estimular a nossa fé, remover as dúvidas e nos edificar para que em Deus nós sejamos alvos das ricas bênçãos de ordem espiritual, material e familiar. Sol da justiça, e hoje é o limiar do sol da justiça. E o tema do que eu quero tratar nesse meio-dia é: por que ainda morremos se Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados? Quero fazer uma oração, apresentando ao Senhor nosso Deus o início desse trabalho. Deus, agradeço ao Santíssimo, Altíssimo e Todo-Poderoso. Agradeço por este momento, pelas condições e por aqui poder transmitir as orientações da rica palavra do Senhor a muitas vidas e corações que assim se dispuserem e aquele e aquela a quem aprouver ao Senhor. Peço a vossa bênção nesse momento, que as palavras que saírem sejam palavras de instrução, palavras de bênção, fortificação de fé, para que assim ele e ela, nós, sejamos povo do Senhor e ovelhas do vosso pastoreio. E assim nós só temos a louvar e agradecer ao Senhor tudo, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois muito bem, se você estiver com a sua Bíblia, eu lhe convido a estar abrindo ela em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 10. Estou aqui compartilhando essa live. Romanos, capítulo de número 8, versículo áureo do tema desta palavra neste meio-dia. Romanos, capítulo 8 e o versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Muitas vezes e de muitas maneiras, principalmente em um momento tão alarmante como este, em meio a uma doença que alcançou a face do globo da Terra em sua totalidade, surge-se a dúvida acerca da fé em Deus, principalmente a que é transmitida baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo no altar da cruz do Calvário. E perguntas como: se Deus é o nosso Deus, por que ficamos doentes? Se Deus é um Deus poderoso, todo-poderoso, por que a doença nos atinge? Por que ainda podemos morrer? E podemos dizer que é até incoerente. E esse tema, essa pergunta tema dessa live, ela tem uma razão de ser muito grande, porque em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, nós sempre fomos ensinados que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Ora, se Jesus já perdoou os nossos pecados no altar da cruz do Calvário,
Em Apocalipse, estamos garantidos como uma sentença final, ali no capítulo 1, versículos 5 e 6, que Ele nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez para o seu Deus e Pai um reino sacerdotal. Minha esposa está online, a paz do Senhor, minha amada. Ora, Ele lavou-nos, perdoou-nos, e porque ainda nós temos a possibilidade de sermos sujeitos à doença e até morrer, ora, Deus não é o Todo-Poderoso, Deus já não nos perdoou. Por isso que, quando surgir questionamentos em nossa fé, não devemos buscar em ações naturais, em acontecimentos, a base dela, a sustentação dela, mas nas Escrituras Sagradas. Lemos hoje em Romanos capítulo 8, versículo 10: se Cristo está em nós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Está aqui a resposta. Por que nós ainda podemos morrer? Por que ainda ficamos tão debilitados em nosso corpo, mesmo um crente tão fiel? A palavra aqui que Paulo utilizou para corpo, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. A palavra grega que ele usou foi soma, e essa palavra é diferente das demais utilizadas para corpo no Novo Testamento, porque essa palavra soma do grego, ela transmite a ideia de um corpo vivo, de um corpo que interage, de um corpo que se torna dinâmico, de um corpo existencial. Então Paulo está falando deste corpo material, não um corpo espiritual, seja o carnal ou seja aquele vivificado, que é o que nós vamos falar em seguida. Então Paulo ele trata do nosso corpo carne, e aqui ele aponta que este corpo ele está morto por causa do pecado. Se nós meditarmos, não é muito difícil entender. Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo ora, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. A Bíblia não diz que neste tempo presente, Cristo Jesus aniquilou a nossa morte. Ele aniquilou o poder da morte, ou melhor, daquele que tinha autoridade sobre a morte, a saber, o inimigo das nossas almas. Ora, então agora nós entendemos que o que Cristo Jesus fez foi algo muito mais amplo, muito mais profundo. No Evangelho de João, nós vemos ali que tinha dois salteadores, um à esquerda e outro à direita de Cristo. Um, ele gritava e dizia: olha, salva-te a ti mesmo e a nós, prova que tu és o Cristo, desce da cruz, salva nós. E o outro não, ele disse: olha, tu és o rei, ó rei, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um olhou para a vida espiritual, para uma vida eterna. O outro olhou para uma vida temporal, uma vida material, uma vida que tem prazo de validade. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma obra muito mais tremenda do que seria a de ressuscitar apenas o nosso corpo material. Ele vivificou o nosso corpo espiritual. Esta é a razão porque ainda nós morremos nesse tempo presente, porque a obra que Cristo Jesus fez foi muito mais profunda, atingiu a nossa alma, a parte material. E aqui eu quero explicar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, Paulo advoga a tricotomia. Ele advoga que nós somos corpo, alma e espírito,
missionária Leidiane Marques, esposa do pastor Raimundo Marques, pastor presidente da Assembleia de Deus Sede Seta em Formoso do Araguaia. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco. Então Paulo advoga a tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos corpo, alma e espírito. E aqui Paulo, de uma forma muito interessante, ele diz que o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então Cristo Jesus, a sua obra, não atingiu o nosso corpo mortal. Este corpo é responsabilidade nossa. Cristo assumiu a responsabilidade da nossa alma, da nossa vida imaterial, da nossa alma e do nosso espírito. E aí Paulo continua e diz: o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E essa palavra espírito do grego é dezoe. E a intenção dessa palavra, a ideia que ela traz é uma vida espiritual. Também as riquezas da vida espiritual, os benefícios de vivermos em Deus, para Deus e com Deus. Então Cristo Jesus, ele vivificou o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito havia sido morto, degladiado por causa do pecado. Efésios capítulo 2, o versículo 1, e diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ora, o pecado nós não vemos atingir o corpo, mas nós sentimos ele atingir a alma. Rodrigo, meu companheiro de trabalho, a satisfação tê-lo aqui conosco. Um abraço, esteja aí sempre com a gente, compartilhe essa live. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu trabalho, livre de todo prejuízo, no nome de Jesus. Então, o Espírito nosso foi onde Cristo Jesus operou, foi onde a sua grande obra consumada no altar da cruz do Calvário atingiu, e atingindo nosso espírito, consequentemente atinge a alma e atinge o corpo rapidamente. A alma é a nossa existência espiritual, o espírito é a nossa vida espiritual, a qual permite termos acesso a Deus, termos contato com Deus, e assim também Deus estar em contato conosco. Podemos dizer que o espírito é semelhante ao elo que liga o esposo à esposa. Se o elo é quebrado, estes dois se separam. O espírito é o elo que liga o pai ao filho e o filho ao pai. Se o elo é quebrado, o filho se torna bastardo, o pai se torna desprezado pelo filho. Ora, o espírito é isso, e isso foi quebrado, maculado por causa do pecado, mas Cristo Jesus, como Efésios 2:1, diz que vivificou-nos, estando nós mortos em ofensas e pecados. Agora sim, tudo limpo, tudo lavado pelo sangue de Jesus. Nós temos novamente acesso a Deus o Pai. Você tem acesso a Deus o Pai em Cristo Jesus. Nós confessando com a nossa boca: é o meu Salvador, e confessando com o nosso corpo, conservando o nosso corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, já disse aqui, mas lá diz o seguinte: nós temos que conservá-lo irrepreensível, traduzindo, sem nada que a Bíblia reprove no nosso corpo. E é claro que o aperfeiçoamento e a perfeição disso, porque nós ainda falhamos, nós ainda erramos, mas a perfeição disso está na orientação da palavra de Deus, a perfeição disso está no sacrifício de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e dá a condição para Deus aceitar, sim, para Deus nos aceitar as atitudes do nosso corpo, o louvor que sai da nossa boca, quando nós nos negamos, por exemplo, a adulterar, quando nós nos negamos a colocar os nossos olhos em pornografia, em uma mulher sensual, em um homem sensual, quando nós negamos utilizar a nossa boca para dizer palavras de maldição, para dizer palavras de baixo calão, xingamentos, quando nós utilizamos a nossa mentalidade, o nosso cérebro, para pensar nas coisas
meditar na palavra do Senhor. Isso tudo se torna aceitável em Cristo Jesus, porque aqui diz que Ele, o Espírito vive, Cristo atingiu o nosso Espírito, mas Ele vive por causa da justiça. E eu achei interessante que essa palavra justiça, nós podemos mudar ela para o Espírito vive por causa da justificação, porque a palavra grega utilizada aqui é de kaiosine, é um ato. Por exemplo, nós temos a justiça, mas nós agimos de acordo com essa justiça, justificação, e nós sabemos que essa justificação, ela só é possível por uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Tanto o ensino do que é a fé bíblica, a fé verdadeira, e o ensino do que é a justificação está no meu canal do YouTube, Sol da Justiça. Pesquise lá, está lá. Também tem partes dessas lives aqui no meu canal, aqui minha página, meu perfil do Instagram, lá no IGTV. Procura lá no perfil que tem os ensinos do que é a fé bíblica verdadeira e também tem o ensino do que é justificação. Então, por causa da justificação em Cristo, aí sim, o nosso espírito está vivo e o nosso corpo é aceito diante de Deus. Porém, o nosso corpo ainda sofre os efeitos do pecado. Por isso eu te digo, preserve a tua vida na esperança da vida eterna. Vamos nos aprimorar e esforçar para que possamos viver sempre com o Senhor Jesus Cristo, para que também assim nós possamos ter uma vida eterna em Jesus Cristo. João capítulo 9, versículo 27, ele disse o seguinte: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebata da minha mão. Ora, nós ainda podemos sofrer, meus irmãos, como crentes, ao exemplo dos servos e das servas de Deus, das Escrituras Sagradas. Muitos foram mortos por causa do nome de Jesus, por causa da fé. Outros morreram em acidentes, outros crentes morreram agora mesmo na Covid, mas a nossa esperança é que o nosso sumo pastor, ele nos deu a vida eterna, e ninguém tira essa vida eterna de nós, ninguém nos arrebata da sua mão. Ainda que a morte nos atingir nesse tempo presente, nós temos a esperança da vida eterna. São riquezas espirituais, isso é para crente. Então por isso que nós ainda morremos, mesmo Jesus tendo perdoado os nossos pecados. Obrigado a todos que estiveram aqui. Deus abençoe a nós, abençoe a nossa fé, para que tenhamos essa fortaleza e essa certeza. Nesse momento eu quero orar. Senhor, eu agradeço pela vida de nós todos que assistimos e por aqueles que ainda vão assistir essa live. Que o Senhor abençoe, que muitas pessoas a assistam, que outros a compartilhem e a fé de muitos seja estimulada e essa esperança vivificada. Assim, nesse momento eu oro ao Senhor e eu agradeço por fé, no nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos pelo carinho. Deus nos dê um dia de paz.